Oi, galera! Tô aqui olhando, meu Deus, cadê esse povo que não parece? Sejam todos bem-vindos à nossa aula, aquela nossa bate-bola, jogo rápido. Vamos tirar todas as dúvidas que nós temos sobre produção de avicultura, professor. Como receber os pintinhos na nossa aula 37.2. Vocês já estão com material aí, não é isso? Então me acompanha, porque assim que a gente finalizar, nós temos atividades. Dá uma olhada na tela. Olha aí, ó, 37.2. Sistema de criação. O que nós falamos, professor? Na aula 37.2 do sistema de criação. Nós falamos a importância das raças. Porque nós temos raças para corte. O que é raça para corte, professor? Produção de carne. O que é raça para postura? Produção de ovo. É isso. Só que nós temos a dupla aptidão. É tanto para corte quanto para ovo. O que implica, professor? Manejo nutricional. Ração para corte é um, ração para ovo é outro. E aí, professor, e quando a gente fala de dupla aptidão? Aí tem cria, que é a fase inicial, recria e produção. Tem que tomar muito cuidado com esse sistema, porque a nutrição do animal é diretamente proporcional ao objetivo que ele tem que alcançar. Tantos dias ele tem que ir para o abate, para corte. Ele faz postura por um determinado período. Aí você tem como fazer o refugo. E isso está implicando na sua capacidade de desenvolvimento de produção. Só que não é só isso, pessoal. Nós também temos que prestar atenção em quê? Em sistema fisiológico desse animal. Estou falando da sanidade animal, bem-estar animal. Então, isso envolve as vacinações, a vermifugação desse animal e o controle sanitário, que é essencial para a manutenção do bem-estar animal dentro de um galpão, seja ele de corte ou de postura. Com isso, nós temos o quê? O sistema de criação. Nós falamos do qual? Nós falamos do sistema intensivo, sistema extensivo e o semi-intensivo. O sistema extensivo, o animal é criado solto, não tem um controle do seu processo de produção. Nós observamos nesse tipo de sistema de criação que não tem um manejo específico, uma ração, uma nutrição específica para esse animal. Logo, nós vemos diferentes fases de desenvolvimento e potencial produtivo. Quer dizer, existem frangos que alcançam uma determinada carcaça mais rápido, outros menos. Claro que isso está embutido na indução, tanto da alimentação como a genética desse animal. Criado solto, né? Não tem um controle de intenção. Claro, também nós temos aí uma rusticidade aparente. Já no sistema intensivo, esse animal ele não anda muito, né? Ele não vai em busca do alimento, o alimento está disponível para ele. Então, no sistema semi-intensivo, ele tem uma pequena área onde ele vai andar, mas não de forma que ele gaste energia, e uma área da qual ele vai ficar preso por um determinado tempo, um período. Isso favorece com que o encontro da nutrição seja mais adequada, favorece com que ele não vá perder tanta energia e tenha um ganho de carcaça, um ganho de peso em menor tempo. Claro que também podemos utilizar o processo de indução. É favorável também para que possamos observar qualquer interferência fisiológica, quer dizer, a saúde animal. Então você tem você consegue fazer uma implicação de um medicamento rápido e eficiente. E o sistema intensivo, professor? O sistema intensivo ele já fica dentro de um galpão. Isso requer mão de obra,
investimento, essa mão de obra especializada, o investimento em equipamentos. Aí nós temos bebedouros, comedouros, instalações de SNIPs, controle de temperatura, luminosidade, tá? Também falamos sobre os manejos e a fase de recria, cria, que é as fases de recepção desses pintinhos. E o controle da temperatura, aonde o ideal é que eles estejam espalhados uniformemente. Esse processo de estar uniformemente espalhado garante o desenvolvimento. Por quê, professor? Evitar com que correntes de ar, sujeiras, possam possibilitar um ambiente que favoreça desenvolvimento de doença. Principalmente quando você está recepcionando pintinhos que podem ocorrer diarreia. Por quê, professor? Ração fermentada, problemas respiratórios também podem ocorrer por se você tiver uma sujeira na cama, né? Isso aí pode cair o desenvolvimento do animal. Para mim, meu diretor, meus queridos, agora vocês vão fazer as atividades de vocês, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e corrigir as atividades. Tchau. Muito bem, agora nós vamos corrigir as atividades e sempre é bom lembrar aqui. Primeiro nós vamos colocar a questão, vamos ler as questões e vamos colocar as respostas. Durante, a leitura da resposta, você vai observar que muitas vezes você deixou de colocar o termo técnico e você descreveu esse termo técnico, tá? Tá errado? Não. Só isso, a gente sugere que você coloque o termo técnico, sublinhe o que você escreveu com suas próprias palavras. E coloque o termo técnico para criar essa familiarização com o termo, tá bom? Em questões fechadas, onde nós vamos encontrar algumas alternativas, A, B, C, D ou E, qualquer dúvida a gente volta numa lâmina para esclarecer por que a alternativa A está correta e as outras estão erradas. Ok, pessoal? Meu diretor, na tela. Olha aí, ó, correção das atividades. Vamos para a primeira questão? Na primeira questão, a avicultura em Rondônia vem em alto desenvolvimento. Quais principais diferenças entre os sistemas extensivos e intensivos? Olha aqui, pessoal. No sistema extensivo, as aves são criadas em total liberdade, soltas. Qual é o exemplo do nosso amigo Aloísio? Lá na fazenda dele, deixa tudo solto, tudo liberado. Isso pode aí, implicar num processo de debicagem, esgravatar, voltar a casa procurar comida. Então elas gastam muita energia andando. Não tem um controle de doença, de desenvolvimento, de produtividade. Já no sistema intensivo, mescla, quer dizer, no sistema semi-intensivo, No sistema semi-intensivo, a gente mescla a criação em galpões e aves soltas. Isso utilizando piquetes. Isso favorece um controle, um certo controle com a produtividade. Tá bom? Tá bom! Vamos para a segunda questão. Olha, já veio a resposta. As criações de frango de granja têm crescido bastante e, com isso, a ocorrência aumenta nos novos empreendimentos, começando um negócio como este. As raças inglesas têm aptidão para a carne e têm também o corpo amplo, o desenvolvimento do músculo, do peito e pernas curtas. Quem é essa raça aí? É a Cornix. A Cornix, pessoal, tem um pezinho curto, mas tem o peito desenvolvido. É uma característica adorável para corte. Questão de número 3. Dentre dois sistemas de produção aplicados também à avicultura, o sistema intensivo, apesar de exigir maior investimento e mão de obra e de equipamentos, traz ao avicultor melhores condições de investigação do que, pessoal?
Incubação artificial, necessidade nutricional e controle de doença. Meus queridos, quando nós falamos de incubação artificial, é porque a produção desses animais é por incubadora. Então você tem aí os machos e as fêmeas que vão pôr ovos. Esses ovos são ovos galados, eles vão para uma incubadora e tem todo um processo, um planejamento de eclosão. E aí você se prepara para receber, você prepara o galpão para receber esses animais. E para isso se tem o quê? Nutrição. Você tem que ter uma certa estratificação nutricional para esses animais. Lembra? Quando você vai receber esses pintinhos, alguns avicultores, no primeiro momento, não dá ração para eles. Se eles chegaram de manhã, então eles não comem de manhã, só vão comer no final da manhã ou no início da tarde. Eles vão ganhar uma solução com água. Isso evita, diminui o estresse provocado durante o transporte. Isso capacita com que eles tenham uma melhor adaptação ao novo ambiente e favorece que diminua o processo de diarreia provocado no início da alimentação. Porque uma diarreia em filhotes pode causar uma desidratação e ficarem suscetíveis a determinadas doenças. Também, além disso, também ajuda ao processo de adaptação para doenças respiratórias, porque tem um processo de vacinação a ser realizado nesses animais durante o processo de chegada das primeiras semanas. Questão número 4. Todo manejo empregado em uma criação necessita ser realizado com muita atenção e zelo. Em um aviário onde se encontra uma ninhada de até 6 semanas, quais são os cuidados com a primeira água dessas aves? Foi o que nós falamos, né, pessoal? Primeiro, nós fazemos uma solução, prepara uma solução com 15 kg de açúcar para cada 200 litros de água, juntamente com terramicina. Só que é uma coisa, pessoal, isso é colocado no reservatório e é distribuído, mas também é essencial realizar o manejo de limpeza. O manejo de limpeza, muitas vezes você olha para o coxo ou você olha para o bebedouro, coxo por causa da ração para não azedar, mas o bebedouro, você acha que a água está limpa, mas tem aquele lodinho que fica na parede, isso tem que ser limpado. Então, se limpa todo dia ou uma vez sim, uma vez não. Um dia sim, um dia não. Só que nos pintinhos tem que ser todo dia porque eles estão em adaptação e o bebedouro fica no chão. E aí tem as fezes desses animais. Claro que ao passo que o animal vai se desenvolvendo, você vai regulando a altura desse bebedouro de acordo com o seu dorso. Isso favorece o processo de manutenção da higiene. Questão de número 5. De acordo com o manejo do ambiente em um aviário, o círculo de proteção na fase inicial ou de cria é fonte de informação para a adaptação e riscos desse ciclo. Qual descrição abaixo corresponde com a adequada distribuição do círculo? Então aqui, pessoal, a questão de múltipla escolha. Ninhada agrupada sobre a fonte de calor, ninhada distribuída uniformemente sobre a fonte de calor, ninhada afastada da fonte de calor, ninhada em pequenos aglomerados em diferentes partes do ciclo ou ninhada agrupada somente de um lado do ciclo. Então, professor, ele quer saber qual descrição abaixo corresponde adequadamente à distribuição ideal dos pintinhos no círculo. Ninhada agrupada sobre a fonte de calor? Não! Se está a fonte de calor, significa que está muito frio.
Ninhada distribuída uniformemente na fonte de calor? Claro, é essa aí a alternativa B. Ninhada afastada da fonte de calor é porque está muito quente. Ninhada em pequenos aglomerados diretamente da parte da fonte do círculo, diferente parte da fonte do círculo, ou é sujeira ou é massa de ar fria. Isso pode prejudicar no desenvolvimento do animal. Ponto. Mais alguma coisa, meu diretor? Sim, para mim. Meus queridos, um abraço forte no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.